Bom dia, amigos e amigas. Vamos então à leitura das senhas diárias do dia 10 de janeiro de 2022, na segunda-feira. Dia sem culto previsto, então 2 versículos introdutórios do dia, uma palavra de oração, que hoje é de John Bailey, e 2 textos, um de Atos e outro leitura contínua do Evangelho de João. E como eu já falei, eu vou tentar para cada dia assim dar um pequeno título, uma pequena sugestão, uma chavezinha para sugerir uma interpretação desses textos de hoje. E hoje, então, esse título, essa chavezinha, eu sugiro que seja A Deus Pertence. Logo a gente pensa, a Deus pertence o futuro. Ok? Mas eu, na verdade, estou falando de outra coisa. A Deus pertence conhecer o coração humano, o íntimo. A Deus pertence o Espírito Santo e a quem ele concede esse Espírito Santo. A Deus pertence dizer quem é seu e quem não é. Se a Deus pertence, não pertence a mim, a nós ou ao nosso grupo. Então vamos lá, os versículos do dia 10 de janeiro de 2022. Primeiro, Salmo 19, versículo 12, e diz assim: Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. E o segundo versículo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Interessante, não é? E a palavra de oração, então, de John Bailey, deve ser inglês ou americano. Perdoa-me, Pai, onde falei impensadamente ou com raiva, onde, pelo meu fazer e ser, me tornei escândalo para os outros, onde perdi a oportunidade de fazer coisas boas aos outros. Deus, diante de cujos olhos todo o coração é livro aberto, ajuda-me para que eu não tente ocultar qualquer coisa da tua presença. Muito bem, vamos ao primeiro texto que está no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 37 até 48. Faz parte de um discurso de Pedro em Cesareia, se não me engano, Cesareia. E diz assim, Atos 10, 37 a 48. Ele está falando para várias pessoas, possivelmente num ambiente público, numa reunião. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré,
com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todas as pessoas, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus como Pedro, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, quer dizer, os não-judeus, os não-israelitas, foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Falavam em línguas, mas os outros entendiam as línguas, tá bem? Cuidado com esse, assim, com achar que falar em línguas de repente a pessoa não está bem e está falando umas coisas misturadas e outros acham que é a mesma coisa. Bom, vamos lá, vamos adiante. O segundo texto é o da leitura contínua, Evangelho de João, que nós já estamos lendo, já lemos várias partes, agora continuando. Já estamos no capítulo 3 e hoje vamos ler, ontem foi até o versículo 21, hoje vai ser do versículo 22 ao 36. Capítulo 3, versículos 22 a 36. E está escrito: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Então Jesus estava batizando e João estava batizando, tá? Pois João ainda não tinha sido encarcerado. O rei já tinha mandado prender o João, mas ele ainda não tinha sido preso. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, pelo jeito é Jesus, né? Do qual tens dado testemunho, é Jesus, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Se ele está batizando é porque ele recebeu essa permissão do céu, de Deus, do Espírito Santo. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. João
João dizendo, eu não sou Cristo, eu só fui enviado. E aquele cara está batizando, ele está batizando porque ele sabe o que ele está fazendo. Era o próprio Jesus. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. É como na festa de casamento, né? Então, estão chegando os noivos, eles ali para prestigiar a noiva e se alegram com o noivo, porque está se realizando. E João disse, se realizou. Já se cumpriu em mim essa alegria de anunciar o verdadeiro motivo da festa, que é Jesus. Convém que ele cresça e eu diminua. Muito bem, a Deus pertence. Os caras estavam complicando porque Jesus estava batizando, né? Continuando o texto, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tenho visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Jesus. Cuidado, aqui, nesses últimos versículos, tem muita gente que julga, tu não tem Jesus, então tu tá... Lembre-se, antes falou, o julgamento pertence a Deus. Certo? Então, cuidado. Ele tá querendo apontar para Jesus. Jesus, a ele sim, a ele pertence o julgamento. E não se esqueçam, pelos frutos os conhecereis. Agora, isso não estava nesse texto aqui. Mas lembre-se, pelos frutos os conhecereis. Às vezes a pessoa fala muito em Deus, muito em Jesus, mas pelas obras os conhecereis. E não adianta ser obra de fachada, tá? Porque Deus conhece o coração. A Deus pertence conhecer o coração e não julgar pelas aparências. Um beijo, até amanhã.